Até hoje. A gente tem dificuldade, porque a arte, cara, não é uma coisa, ainda mais hoje está mais ainda, né? Nos anos 80, nos anos 70, um artista conseguia, às vezes, sobreviver de uma música, sobreviver de um projeto, fazer essa música se transformar num hit onde você não precisa fazer mais nada, só a manutenção mesmo de um trabalho. A gente não. A gente está sempre à procura do novo som pra gente, de levar uma nova mensagem. Se você pegar, por exemplo, a linguagem que a gente usava no nosso primeiro álbum, já deu uma modificada. Por exemplo, em 2006, quando a gente gravou o nosso primeiro disco, a gente não falaria 5G da forma que a gente falou, por exemplo, essa nossa nova música. Então, a gente está sempre antenado do que está acontecendo. Hoje tem a vida online e a gente está sempre tentando. A gente não dá junto, mas está tentando correr atrás dessa molecada aí que está, por exemplo, da sua idade, a galera que tem uma velocidade um pouco maior que a nossa, mas a gente tem a humildade de entender que a gente tem que aprender também com isso. Eu queria fazer só uma pequena observação nesse assunto aí, para falar de início, né? Lá atrás, o início da carreira. Eu estava conversando com os amigos outro dia, e aí eu fiz essa reflexão. Eu falei, cara, por incrível que pareça, o perrengue continua, só são outros perrengues. Hoje são outros perrengues. Mas eu acho que lá no início a gente não tinha aquela responsabilidade toda. Era muito mais lúdico, era muito mais sem não é sem responsabilidade na parte musical, não, mas na parte da carreira. Então, quando a gente estava lá no início, por incrível que pareça, eu tenho saudade. Eu tenho saudade dessa época. Porque depois, né, a gente vai construindo nossa carreira e tem aquelas responsabilidades. Aí você se associa a uma grande gravadora, você vai para um grande escritório e você tem algumas metas, né? Por mais que seja arte, seja música, mas a gente é cobrado, né? Ou seja, por venda de DVD, ou que a música não tá legal. Enfim, Metas? Algumas metas. Mas eu tenho uma pequena saudade daquela época lá do início, quando a gente não tinha tanta responsabilidade assim. A gente não precisava assinar nada. Hoje em dia Era só sentar e tocar. Era só sentar e tocar. Hoje a gente, às vezes, assina errado ou deixa de assinar uma coisa que era para ter assinado. Então, quer dizer, isso acontece, seja um show, seja um contrato com alguém, enfim. A gente tem noção que o Mugo falou tem muita relevância, sim, porque a única dificuldade que a gente tinha era financeira, né? Que hoje também a gente não vive mar de rosas, porém a gente consegue viver da música. E a dificuldade era na época que foi um momento de bifurcação. É isso que a gente quer para nossa vida ou a gente vai ter uma carreira paralela, seja na profissão que você tiver, né? Teve um momento que a gente até desistiu, né? Vamos chamar assim, foi quando a gente resolveu tocar só aos domingos e assim que nasceu a Roda de Samba do Bom Gosto. A gente resolveu cada um seguir sua profissão e deixar o domingo só para fazer samba. E foi aí que, justamente ao contrário como a gente imaginava, que a FMG meio que procurou a gente, os empresários procuraram a gente, quando a gente meio que já tinha desistido daquela coisa do artista. E sim, a gente queria ser músico do samba. Olha só. Mas agora fazendo um contraponto da parte boa, a parte boa de hoje é que a gente sobe no palco e toca pra, exemplo, 5.000 pessoas que a gente está esperando lá no Guerigueri, domingo agora. Ou então num grande festival para 50, 70 mil pessoas. Coisa que lá atrás a gente tocava para um quintal, para uma varanda cheia, né? Então, os prós e os contras lá do início e de agora.